Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre o livro Experiência e Conhecimento, uma distinção essencial nesse Vedanta ortodoxo não dual, usando aqui a plataforma do Vedanta Brasil. Essa distinção é a base do ensino vedântico, porque é um ensino que vai evidenciar a sua permanência diante do impermanente. E isso não tem como ser feito mediante um parâmetro do impermanente, e sim uma característica que se encontra no impermanente, que é saber acerca desse impermanente, visto pelo permanente. Entenderam? Então, o tempo todo, a gente vai estar balizando o sucesso da nossa investigação, sabendo da importância do conhecimento. No início, o conhecimento ele é visto como algo que parece ser construído mediante o raciocínio. Não é nada disso. Conhecimento é o conhecimento de quem você é. E o raciocínio você elabora para desfazer os raciocínios enganosos que foram elaborados ao longo da vida. Essa que é a base da estruturação do ensino do Vedanta. Você usa o raciocínio, correto, adequado, para desfazer aqueles raciocínios enganosos. E isso tudo te deixa disponível, livre, solto, para uma sacação, uma revelação que vai mostrar quem você é. Uma vez que isso tenha ocorrido, provavelmente vai ser necessário continuar investigando, até porque essas forças que agarram a gente em Maya, elas têm uma inércia muito forte. E mesmo depois do entendimento de quem você é, não dá para dizer exatamente que você é livre. Essa liberdade ela vai ser vista quando a ideia do fazedor e do usufrutador, que é a estruturação, é a base do arrâncaro do ego, ela for compreendida como irreal. Aí sim, aí sabendo o que você é e desautorizando por puro entendimento essas atribuições fundamentais do ego, que é daquele que tem usufruto dos resultados de suas ações, e que ele faz os resultados, procura os resultados para se sentir feliz, uma vez que isso tenha ocorrido, aí você está liberado, porque aquilo que fazia você agir no mundo da manifestação, que era obter a felicidade mediante as ações, agora ficou desautorizado, Você se encontra como a própria felicidade, e não como aquela entidade que procura agir atrás da felicidade. A diferença é que você age com o espírito, você está imbuído de felicidade e plenitude. A situação se inverte completamente. Para você, quando isso ocorre, isso fica claro. Para as pessoas à volta, nem sempre. É preciso uma convivência maior e bem mais atenta das pessoas para reparar que você está agindo de um modo diferente. Mas, então, eu tinha parado num ponto aqui, que tem exatamente com o que a gente falou nessa pequenina introdução. Você não pode se tornar inteiro e completo, que é a base de toda ação. Toda ação visa uma completude. Por quê? Porque ela é sentida como não presente. Mas você não pode se tornar inteiro e completo porque já o é. Do mesmo jeito que Deus não tem como botar mais uma cabeça nos seus ombros, porque você já tem uma cabeça. Então, é uma questão de compreensão mesmo. Ele bota aqui uma relação muito importante, É um dos pré-requisitos, para você compreender o Vedanta, é o desapego. Então, ele começa assim, de cara, quando há desapego, a compreensão é possível. Se não houver desapego,
a compreensão não vai surtir os seus efeitos. Então, o investigador ele tem que trabalhar o desapego dele. Desapego, sobretudo, em relação a quê? Né? Tudo bem, tem o desapego, né, em relação a esses vários objetos densos de Nietzsche, né, o seu próprio corpo, o tipo de amizades que a gente desenvolve, o apego excessivo aos familiares, o apego aos bens, né, o apego à comida, mas, sobretudo, e antes de tudo, o Vedanta é desapego em relação ao modo como o Jiva pensa por ele mesmo. Sobretudo isso. Quando esse desapego está claro, ou seja, quando o Jiva, quando o investigador, para ele está claro, né, que ele vai ter que aplicar o ensino, ou seja, substituir as coisas que não têm concordância com o ensino, que ele está professando já há várias décadas, ele vai ter que substituí-las pelo ensino, aí mostra que ele está ficando desapegado do modo dele de pensar. Sobretudo o modo de pensar. É o modo de pensar que vai representar os maiores obstáculos à compreensão, né? Porque sempre, em geral, no começo, ou durante até um bom tempo, o Jiva ele fica contrapondo o que o ensino apresenta com o que ele pensa. Tá, muito embora isso ocorra, não deveria ser assim. Ou se está sendo assim, isso tem que ser olhado com muito cuidado. Isso está indicando que está faltando algum discernimento, né? Algum discernimento em cima de alguma coisa. Às vezes, em cima até do que o Jiva está querendo, né? Porque se ele está querendo compatibilizar o ensino do Vedanta com alguma coisa que ele pensa por ele mesmo, e se isso que ele pensa por ele mesmo não é compatível com o ensino, então isso vai atrapalhar essa compreensão, né? Porque o Vedanta ele é apreendido como um todo. Ele existe uma categoria à parte, né? Não é possível nem adequado ficar enxertando coisas no Vedanta. Ou, se a pessoa quiser fazer isso, antes ela tem que ter uma visão muito ampla, muito clara, suficientemente profunda do Vedanta, muito aplicado na sua vida, para conseguir fazer as comparações adequadas e juntar com algum outro tipo de abordagem que ela tenha apreciado. Mas primeiro ela tem que se inteirar bem do que o Vedanta traz, né? O Vedanta lida com um universo muito delicado, é um universo de pensamentos e identificações, é um universo basicamente de formas de pensamento, e tem que ter um intelecto, né, uma capacidade de discernimento muito apurada para trafegar de modo proveitoso nessas searas, né, que são searas muito delicadas. Então, até esse desapego, a parte incompleta que há em você, o ahankara, o ego, esse fazedor, procurando desfrutar do resultado de suas ações, não vai estar apta a aceitar o fato de que você é pleno e completo. Não vai estar apta, ela não foi desenhada para isso. O Vedanta não diz que você vai se tornar pleno e completo. Ele diz que você já é pleno e completo, mesmo achando que não é, e que a única coisa necessária é remover a crença de que você é limitado e incompleto. Por isso, as escrituras frequentemente dizem que a iluminação é muito fácil, mas também dizem que é muito difícil caso você não tenha desenvolvido esse desapego, especificamente esse que a gente falou aqui, em relação à sua visão de mundo. Não é para pegar a sua visão de mundo e jogar fora. No que não há de concordância dela com o ensino, com o passar do tempo, o investigador consegue deixar os aspectos que ele tem alimentado ao longo de décadas, ele deixa de lado aquilo sem conflito e ele usa, nem que seja de um modo experimental, a visão do Vedanta, que vai substituir aqueles aspectos. Então, é preciso um tempo, não é para se chegar a conclusões rápidas, né? Então, o Vedanta, ele faz logo um apontar direto, né? Ele diz que você já é pleno e completo, mesmo você achando que não é. Para algumas pessoas isso funciona. É aí que o apontar direto funciona também. Para algumas pessoas, essa coisa colocada de chofre de cara, ela tem eficácia.
É raro, mas acontece, a gente tem registros desses. Mas, em geral, depois de um tempo, é necessário que a pessoa ela adentre no conhecimento para ela ver por que é que isso não está se firmando, né? Agora, como qualquer bom ensino, ele afirma direto o que, que você é, né? Ele não diz que você vai se tornar nada. Você já é completo e, se a coisa não fica, tem todo um arcabouço de entendimento e de práticas, entre aspas, não são bem práticas, e de raciocínios, elaborações, questionamentos que vão ajudar a delinear por que é que a coisa não está se firmando, né? Então, é muito fácil a iluminação, mas os obstáculos à iluminação, que são as crenças pessoais do Jiva, podem realmente se tornar um obstáculo intransponível se não houver a disposição de se desapegar dessas colocações ou, no mínimo, começar colocando todas elas em xeque, em dúvida. Tá? Se isso não ocorrer, a tal da iluminação não tem como ocorrer, não faz sentido. Só, num caso raríssimo, por uma graça inexplicável, né? Uma coisa mais difícil do que você ganhar na loteria, porque a gente tem exemplos desses também, né? Mas não dá para se fiar nisso no caso da gente. Alguém gostaria de falar sobre isso que a gente comentou? Particularmente sobre esse desapego, né? Eu vi um monge... Oi, diga, Marcelo. Vai ficando claro, né, que não tem nada realmente a adquirir, né? É só remover, você não vai ganhar nada. Você vai, entre aspas, perder, que você não vai perder nada também, você vai perder a ignorância, você vai remover a ignorância. Esse desapego mesmo aí, você vai vendo que realmente não faz sentido, né? Não há uma dualidade. Mas isso a gente tem que ir ilustrando, lustrar o espelho, mas eu acho que eu tenho conseguido alguns vislumbres, né? Eu já entendi já há um bom tempo qual que é. Mas é isso, é um condicionamento, é remover essa ignorância mesmo. E aí, esse lado de você ficar objetivando, né? Isso ajuda muito. Porque vem, aí você tem que estar atento, porque vem, os condicionamentos aparecem e você fala, opa, eu já estava aqui, apareceu para mim, né? Eu sou sempre anterior a isso, né? Estou sempre presente, e vai ficando claro mesmo. Tem que estar disponível, entendeu? Querer. Isso. Tem que estar Muito. disponível e ficar fazendo essa constante auto-investigação mesmo. É isso. Exatamente, uma disponibilidade. Às vezes, quando a pessoa ela começa a ter sucesso na objetificação dos pensamentos dela, ela se surpreende achando que isso tá muito maior do que ela havia imaginado. Uma vez eu conversei com um camarada, ele reparou isso, ele disse, pô, mas é muita coisa. Aí eu disse assim, sim, mas é porque agora você está objetivando isso. Agora o ensino está dando resultado, aí você está vendo essa miríade, esse monte de pensamentos que parece que estão pululando como pirilampos. Não, eles sempre tiveram em alta densidade. Só que uma das consequências da objetificação com sucesso é que o investigador ele começa a ficar surpreso, né? Ele não tinha se dado conta da quantidade dessa revoada contínua de pensamentos. Ele não tinha objetivado esses pensamentos desse jeito, né? Então, inicialmente, parece que a coisa complica, vira um caos. Não, isso é um sintoma de que está dando certo. A visão está acontecendo, está conseguindo objetivamente, que fundamentalmente é objetivar o tráfego de pensamentos, né? Muitas vezes a pessoa... Oi? Pode falar. E está muito claro para mim que tanto esses rompantes assim que a gente tem, às vezes, os desgostos, assim como os gostos, que realmente é uma identificação com o complexo corpo-mente mesmo. Por isso que, às vezes, fala, nossa, mas por que que eu fiz isso? Por isso que está me causando, né, de sabor, o que que estou me irritando, de repente, com uma determinada situação, ou gostando também.
É isso mesmo, essa identificação, né, do ego como fazedor, como sofredor, É, vitimizador. É isso. é, Ah, estou numa fase assim que está ficando mais claro isso para mim. Está deixando, eu acho, de ser uma coisa mais conceitual, que eu já, desses 4 anos que eu estou no Vedanta, desde o início eu senti que tinha algo que realmente que era. Eu senti a identificação de cara, eu já te falei isso daí, apesar de ah, ter muito para ralar, né? E fui é, indo, fui indo. E aí agora está ficando mais a coisa mais clara mesmo. Você vai ficando mais pacífico, inclusive consigo mesmo. Até esse auto-julgamento de olhar e falar, não, mas até objetivando o Marcelo mesmo, né? Que é, até de pensando em memórias passadas, de comportamentos e do que está acontecendo agora. Então você vai ficando mais calmo, realmente. Está vendo que é um personagem que não é aham, você, é, que é distinto do eu, né? exatamente. Ele é um personagem especializado em se meter na experiência de um modo pontual para pontualmente procurar a sua satisfação. É isso que é o ego, é uma roupagem adequada para esse tipo de fantasia. Então, o ego, a natureza dele é puramente experiencial. Ele procura obter satisfações nas experiências. E realmente, como o Marcelo falou, na medida em que a gente vai se assentando no que somos, primeiro, muitas vezes, essa sacação intelectual dele, e depois a coisa vai ficando claro no desenrolar da experiência como um todo. Começa a ficar claro que aquilo ali parece um boneco, né? Parece uma marionete indo para cá e para lá, fazendo o quê? Querendo, 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 querendo. O único verbo, na verdade, que o ego conhece, que ele sabe realmente conjugar, é querer. Eu quero, eu quero, eu quero, eu queria, eu quereria, eu quererei, eu estou querendo me afastar de um problema, eu estou querendo me aproximar de uma coisa boa. É sempre essa entidade, né? E a característica dela é essa, notadamente experiencial, né? Ela segue pulando de experiências pontuais, atrás do que quer. Tanto que quando você se pergunta da sua história ou da história das outras pessoas, quando elas começam a falar, é um eterno pula-pula de experiências de quereres. Então, numa determinada época eu fiz isso, depois eu desisti, depois veio outra possibilidade de eu fazer uma coisa diferente. Sempre por trás disso tem um querer, um querer, um querer. Essa é a base desse fazedor, né? desse cara que está envolvido com a experiência, querendo resultados da experiência. Né? Por isso que o Karma Yoga ele é uma prática muito interessante, porque ele redefine, né, a atribuição e o alcance dessa entidade experienciadora. Né? Ele retira essa entidade experienciadora da sua estrutura autocentrada e coloca ele pela primeira vez em contato com o entorno, com o meio, com o campo dármico. Aí é informado o seguinte: não, quando você atua, você deve atuar pensando não exatamente em você pontualmente, mas no conjunto, né, que a gente chama aqui de campo dármico. Então, quando não está claro para o indivíduo ainda, né, ainda não tem sucesso nessa objetivação, o Karma Yoga é importante para retirar essa expectativa de agir tendo em vista obter resultados de ações para si, né? Porque ele redefine o papel dessa entidade experienciadora no campo da experiência, né? No campo dármico. Mas é uma coisa que vem vindo, como o Marcelo falou, vai vindo. Né? A pessoa tem uma sacada, né? Ela entra pelo raciocínio e depois ela começa a aplicar e começa a ter sucesso na objetivação. Aí ela acaba vendo essa entidade mesmo. No começo não é fácil ver, mas depois ela vai ficando óbvia. É sempre atrás, sempre que você vê essa vozinha dizendo eu quero, pode ter certeza que é o ego, porque é a única coisa que ele sabe falar. É que nem um bebê falando gugu dadá. O que ele sabe? O bebê diz gugu dadá e o ego diz eu quero o tempo todo. Eu quero ou eu não quero, é tudo a mesma coisa. Né? Então, quando você vê essa vozinha, é só você rastrear, você consegue objetivar essa vozinha, você acaba encontrando ele. Né? Você encontra o chamadinho dele, que nem um pio de filhotinho de passarinho. Piu, piu.
Você vai atrás, você acaba vendo passarinho, não tem jeito, né? Então, procurar por completude no mundo resulta em falta de convicção no ser. Sim, isso aqui é muito comum em quem já teve uma visão clara, mas continua meio que periodicamente embolado no samsara, sujeito às flutuações do samsara. O que está faltando aí? Está faltando uma convicção. Mas vamos ver como é que ele desenvolve isso aqui. Esse é o James respondendo. Eu acho que a falta desse sentimento de confiança, né, é o que você quer dizer quando sugere que a convicção total não está presente. Se for isso, então, do outro lado da mente, olha que interessante, há uma crença de que algo pode acontecer nesse mundo, algo que poderia fazê-lo incrivelmente feliz ou libertá-lo. Muitas vezes, tá, isso não é claro. O investigador ele precisa ser apontado quanto a isso. Isso muitas vezes não é claro, né? Ele sacou que ele é o ser, para ele está claro isso, mas subrepticiamente, nesse ambiente delicado, que é o ambiente que a gente está falando, é um ambiente de formas, pensamento muito tênues, né? Elas são bases de intenção de ação, são muito sutis. Às vezes o investigador tem que ser chamado a atenção, tem que dizer, olha, certamente, como o James está chamando aqui, deve ter aí uma crença de que algo pode acontecer nesse mundo, algo que pode lhe dar o que você está achando que está faltando. Né? Vê se não existe isso, vai com cuidado, não é preciso pressa. O que é ir com cuidado? Em cada experiência que você vai passando, vê se isso não vai funcionando, vê se isso não aparece. Quando você começa a procurar, uma hora você vê isso aparecendo em todas as experiências. Tem alguma coisa nessa experiência que vai me deixar melhor do que eu já sou. Aí vai para outra. O mesmo tipo de avaliação está lá. Mas é preciso uma insistência. Se a pessoa ficar muito tensa, querendo encontrar, ela vai prejudicar a experiência. E prejudicando a experiência, ela não vai ver essa interação que esse pensamento sutil tem com a experiência, que é o que ele está querendo encontrar. Né? E uma vez que isso é decodificado, não precisa fazer nada, basta objetificar ele. Ou seja, saber que ele está presente, que você está reparando ele. Né? Aí qual é o problema? Aí, se você não estiver ciente disso, você vai continuar esperando, prestando atenção ao que acontece na sua vida, aguardando que a mágica, normalmente o amor por uma outra pessoa, o amor pela família, o amor por uma aptidão, por uma profissão, apareça. O indivíduo ele ainda não entendeu que ele é o amor em si, e que é ele que está espalhando sprays de amor em tudo isso que ele está fazendo. Né? É ele que vaporiza, é ele que picha de amor tudo que vai aparecendo. Né? O ser é um pichador. Né? A hora que o ser se dá conta dele na manifestação é que ele vê que ele está pichando tudo de amor e plenitude. É ele que dá as cores que ele estava procurando como Jiva. Né? Então, certamente tem isso aqui. Né? Se a convicção total não está presente, então é porque tem uma outra coisa. Né? Às vezes, quando é detectada essa crença aqui, o indivíduo ele entra num curioso marasmo. Né? É um marasmo porque ele sabe que não vai adiantar. Ele sabe que essa crença está lá, mas ela não vai funcionar. E pode ocorrer uma certa agitação na psique da pessoa. No entanto, e essa agitação ela é meramente uma inércia de um movimento de busca, de engajamento muito forte. Tá? Então, o investigador ele tem que ter um pouquinho de paciência para esperar essa inércia da pá do ventilador diminuir, até que ele possa curtir a paz que ele é em si, como a própria paz. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, tem que respeitar as inércias, né, do campo da manifestação. Elas são muito poderosas, elas são desenhadas para funcionar com perfeição. Tá? Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Né? Esses efeitos não são imediatos. A compreensão, sim. Agora, o efeito demora um pouco. Né? Dependendo da pessoa, pode ralentar um pouco, pode dar um atrito, pode dar alguns efeitos bem curiosos. Né? A pessoa sabe
né, do que ela é, ela já notou que isso deixa ela, né, bem plena nela, bem centrada, mas volta e meia ela vai lá, ela sente uma puxada, tá? É como se fosse uma ventosa puxando ela. Então ela tem que ter um pouco de paciência e insistir bastante, né? Essas aderências, muitas vezes, elas não saem com facilidade, elas são desenhadas para aderir mesmo. É aderência mesmo, não é um desenho qualquer. É o mesmo desenho que faz aí um pássaro voar livremente, um ser humano raciocinar, é o desenho que cuida da aderência dessas coisas nessa entidade fazedora. Tem que ter muito jeito, muito carinho, muita paciência, muita firmeza e muita compaixão consigo mesmo. Não é para ficar levantando poeira, brigando com as coisas, né? É jeito, vai pegando jeito, que nem andar de bicicleta, jogar ping-pong, vai pegando jeito. Né? Precisa de um jeito, de uma certa paciência. Não importa o quanto você se identifique com seus pensamentos, eles nunca se tornarão você, por um motivo muito simples, eles vão e vão. Né? Eles vão chegando, dali a pouco vão indo embora. Né? E você é que está dando credibilidade a esses pensamentos. Uma hora isso fica muito claro, né, que o que cria força no pensamento é a atenção que você dá para ele. O que muitas vezes não é claro é que o exercício dessa atenção, às vezes, ele não está objetivado, né? Ele não está visto, porque ele ainda está muito na função do automático, especialmente nessas vássanas que tentam encontrar alguma forma de amor no mundo, alguma realização no mundo. Às vezes, essa atenção que é dada a elas, você está tão acostumado a dar ela que ela vai meio que subrepticiamente. Né? Precisa um pouco de paciência para ver como é que esse sistema se monta e como é que a sua atenção é que dá força para o pensamento. Eu me lembro que, quando eu voltei a morar no Rio, eu passei uns 8 meses com os pensamentos a toda na minha cabeça. A única coisa que eu sabia é que aquilo não era eu, né? E que eu estava vendo aquilo. Mas eu não tinha a menor condição, naquele instante, de conseguir lidar com a atenção de modo que ela não alimentasse aqueles pensamentos. Então, para não me meter numa guerra inútil, eu, com paciência, fiquei vendo aquela bagunça, aquela faina ocorrendo na minha mente durante meses e meses e meses a fio. É bom também porque a gente se acostuma com essa aparente desordem. A gente fica acostumado e vê que é assim mesmo. Se a mente puder ficar silenciosa, é mais agradável. Se ela não puder, ela não prejudica a compreensão. A compreensão ela não é afetada por nada do que ocorre em mídia. Seja uma ausência de movimento de fatores em mídia, como pensamento, como emoções, ou seja, um turbilhão deles. Então, tem que ter um pouco de paciência. Ele continua aqui. Vamos analisar isso em um nível mais sutil. Ele vai falar uma coisa muito delicada. Ele falando, para a pessoa que ele está se comunicando ali por e-mail, ele diz assim: você está me dizendo o seguinte, abre aspas, não me permitirei mais nenhum pensamento. Ponto. Fecha aspas. Aí vem a pergunta clássica do Vedanta. Por quê? Afinal de contas, que poder têm os pensamentos para comprometer a sua felicidade? Os pensamentos não pensam você. Você que é o pensador deles. Portanto, eles dependem de você e não você deles. Assim, você está livre deles. Se você sente que precisa se livrar dos pensamentos antes de poder ser feliz, acho que a única maneira de conseguir isso é morrendo fisicamente. Conheci muitas pessoas iluminadas e jamais encontrei uma que não pensasse. O ser eu é o observador dos pensamentos e está sempre além deles. Esse é um mito muito grande, que as pessoas têm. É como se elas fossem demonizadas pela mente, por uma mente não observada. E, de fato, são demonizadas por uma mente irrequieta, uma mente que não para. Então, para essas pessoas, começa a ter uma importância enorme o silenciar da mente. E tem muitas técnicas para lidar com isso. No entanto, é aquilo que a gente está falando um pouco antes. Você precisa se acostumar um pouco com o cenário. E às vezes,
A investigação, essa aclimatação do cenário é que vai fazer com que as suas investigações futuras deem certo. Uma das coisas que eu vi que mais dá certo para ver que a mente ela se alimenta da sua atenção é você se familiarizar com o seu cenário de pensamentos. Eu sei que no começo é uma tremenda de uma apurrinhação, porque se você começar a observar os cenários dos seus pensamentos, você vai ver que é tudo a mesma coisa. São basicamente 3, 5, às vezes 10 tipos de ideias repetidos milhares e milhares e milhares de vezes, de muitas formas, mas as mesmas. É como se você dissesse assim: amanhã eu tenho que botar um peixe congelado no congelador. Aí, dele a 5 minutos, amanhã no congelador eu tenho que botar um peixe congelado. Aí, mais tarde, olha, eu vou ter que ir para a feira para botar um peixe congelado no congelador. Não, a natureza é muito pródiga e encheu uma árvore de folhas que parecem entre si, né? São um pouco diferentes, mas é as folhas da mesma árvore. Então, ela é muito pródiga também em encher a mente do ser humano de um monte de pensamentos que parecem algo diferentes entre si, mas tudo versa sobre a mesma coisa. Então, quando o investigador começa a ter contato com isso, é uma tremenda de uma apurrinhação. E quando eu tomei contato disso, eu me achei um cara muito pobre. Eu pensei, nossa, eu me incomodo tanto e essa mente ela é tão pobre porque ela fala a mesma coisa o tempo todo. Eu estou vendo aqui 5 mananciais de pensamento diferentes. O resto está tudo variação em cima disso. Que nem aquela música do Renato Russo, é mais do mesmo. É mais do mesmo. É os mesmos 5 repetidos de inúmeras formas diferentes. Então, a investigação no começo quanto a isso pode ficar um pouco enfadonha. Agora, se você vai passando disso e, naturalmente, começa a ocorrer uma satisfação em estar lidando com isso, né, objetivando desse modo, então, o James ele dá esses vários macetes aqui, né? Sempre que você vê um pensamento que é muito renitente, muito reclamão, que fica lá o tempo todo, você pode usar isso aqui. Isso aqui que ele está dando é uma ferramenta de investigação. Ó. Que poder tem os pensamentos para comprometer sua felicidade? Ele está dando uma sequência de raciocínio. Os pensamentos não pensam você que pensa eles. Você que lhes dá vida. Portanto, eles dependem de você e não você deles. Por extensão, você é livre deles. Esse raciocínio é válido quando você está lidando com aquele stream, né? Aquela corrente interminável de pensamentos. Né? É válido. Você vai lá, você está pensando isso, o que você faz? Em vez de pensar o seu pensamento, começa a ir empurrando ele meio de lado, vai dando umas cotoveladas, que nem um jogo de futebol, que um entra junto com o outro, dando cotovelada, batendo com o ombro. Você vai fazendo assim com jeitinho, vai dando um tranco no teu pensamento, em vez de seguir o que ele está pensando, começa a contar essa história para você. Os pensamentos não me pensam. Eu que sou pensador dos pensamentos. Afinal de contas, isso é uma grande verdade, né? Portanto, eles dependem de mim, e não eu deles. Começa a atravessar a interferência do ego com a interferência do conhecimento. Né? Lida com a interferência através de uma interferência. Né? Você está usando as táticas de Maia contra as armadilhas de Maia. Quer dizer que está começando a aprender a jogar com um instrutor que é bem mais hábil do que a gente em geral. Né? Então, vale a pena usando esses artifícios. Depois de um tempo, você começa a gostar de brincar desse jeito, sabe? No começo é meio incômodo, mas depois começa a ter um certo sabor em brincar com isso. Você vê que, no fundo, você tem uma margem de manobra que achava que não tinha. E dentro do tumulto da própria manifestação. Você não precisa modificar a composição de pensamentos, a composição de interesses básicos da sua mente para lidar com isso. Você não precisa ter uma técnica para suprimir os pensamentos e entrar com esse antídoto aqui. Não, você vai empurrando, vai com jeitinho, vai empurrando, 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 que uma hora vai. Entendeu? Tem que ter esse jeito, tem que ser um pouco persistente. Né? Tem que ser um pouco cara de pau também. Vai empurrando, vai forçando um pouco. Se tiver muito difícil, você para. Fica objetivando, vendo os pensamentos, se acostuma com eles. Quanto mais acostumado com esse panorama, melhor. Quanto mais acostumado, mais você consegue atravessar isso aí. É como se fala em direito, né? O indivíduo está lá fazendo um monte de recurso, vem um advogado e atravessa uma petição para emperrar aquilo ali tudo. É a mesma coisa. Quem trata de direito sabe que o Lincoln faz isso toda hora. O cara vai atrasar o cara,
fazendo a mesma coisa que ele está fazendo, só que o objetivo é meramente atrasar a coisa e impedir que a coisa vá em frente. Você atravessa esse jogo de pensamento aqui. Então, é um pensamento útil. É o que Nisargadatta dizia, né, para quem ia conversar com ele. Dizia, alto lá. Nem todo pensamento ou sequência de pensamento é um problema. Tem pensamentos, né, que são úteis, especialmente esses que estão orientados por um conhecimento, né, por um modo de expor dentro de um objetivo, né? E esses têm sua utilidade, não tem a menor dúvida. Funcionam muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Só que, como fica claro, que nem aquele exemplo inicial que você deu de 5 vezes sobre a mesma coisa, né, de uma maneira um pouco floreada, mas como que isso vai reforçando, né, e vai se tornando uma vássana mesmo, aqui, num condicionamento. Aí a gente vai entendendo. E há quanto tempo, né, que já vem nessa daí. Então, para Exatamente. remover, né, esses condicionamentos, a gente vai ficando claro como que o negócio está bem incrustado mesmo, né? Tem que polir o espelho, senão... Exatamente. É quando a gente começa a polir o espelho que a gente vê que a coisa está agarrada. Você começa a polir, você, caramba, cara, mas que coisa renitente. Aí você nota, né? Como é que aquilo está agarradinho daquele jeito, né? Como é que aquela nódoa tá firme, né? É um feijão com arroz danado, gente. A gente ficou iludido cozinhando o mesmo feijão com arroz e a gente vai cozinhar esse mesmo feijão com arroz para sair. É por isso que às vezes eu falo que tem que ter um pouco de estômago de barata para aproveitar o Vedanta, tem mesmo. Você tem que meio que acabar ficando meio indiferente, mas vai ficando uma indiferença bem humorada, sabe? Você começa a rir, né, dessa composição de marionete e ventríloco que Maia faz, né, com o Jiva, né? É um condicionamento muito poderoso, né? Então, mesmo consciente dele, você tem que ficar lá com muita paciência, né? Tem que ter aquela disposição, né, de volta e meia levar uns tabaco, ficar um tempo lá na poeira, ver o que aconteceu, depois você se levanta com calma, ver o que é que você não estava fazendo direito, dá uma olhada de novo numa sugestão dessa, como o James disse. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu conheci um Swami lá na Índia, o Swami Atmananda Udasin, ele dá um Neo-Advaita, né, um apontamento direto, muito límpido, muito preciso, né? E ele sempre falava disso, ele dizia, olha, é muito gostoso ficar sem pensar. Ele dizia, eu gosto, mas você nunca pode ter essa baliza. Aí ele dizia assim, quando eu cheguei da Índia, que ele tinha sido um monge, né, ele tentou ficar em silêncio 10 anos no deserto, lá na área ali do Oriente Médio, né, seguir aqueles monges do deserto, os padres do deserto. Então, como ali não estava saindo coelho daquela cartola, ele foi para a Índia. E ele começou a andar muito pelos rios, pelos povoados, né? Pegava as dicas. E ele ia conversando com aquela turma toda que estava em volta dos rios ali, né? De laranja, né? Meditando, tudo. Ele conversava com eles e ele encontrou, às vezes, pessoas que praticamente não pensavam. Um deles disse para o Sri Atmananda que ele pensava assim uns 8 pensamentos por dia, 8, 4. Aí ele olhou para mim e riu e disse assim, pois é, mas ele não sabia quem ele era. Ele fazia uma vigilância danada para isso não degringolar, entendeu? Então, é o que o James colocou aqui, ó. Conheci muitas pessoas iluminadas e jamais encontrei uma que não pensasse. E o Atmananda encontrou algumas pessoas que praticamente não pensavam e não tinham nada de iluminação, mas eram pessoas silenciosas, né? Então, tem que ter um pouquinho de cuidado, né, com essa fenomenologia da mente não pensante em Mitya. Ela pode ser muito útil, mas ela pode muitas vezes virar uma meta ou um meio para se conseguir algo, e aí escapa um pouquinho do escopo da gente aqui, né? Você não é os seus pensamentos. Então, existe um espaço natural entre você e seus pensamentos. Olha outra dica, que legal essa, ó. Um espaço natural entre eu e os meus pensamentos. Ele está querendo dizer,
número 1, você pode objetivá-los. Número 2, se você gosta de meditar, você consegue reparar que cada vez o espaço entre os pensamentos ele vai aumentando. Então, naquele espaço ali, pode ser uma portinha, né, para você ter uma vivência experiencial do que você é. O que pode ser útil também, mas, sobretudo, você compreender que é nesse espaço que você se encontra, né, mais límpido, menos interferido, se isso for importante para você na sua prática, né? Se quiser, você pode atravessá-lo e se identificar com o pensamento, mas nenhum pensamento jamais fez essa travessia para visitar você, né? Jamais fez a coisa contrária, o pensamento é inerte. Se investigar dessa forma, você irá ver que já é livre dos pensamentos. Na meditação, você pode brincar disso, né? Na meditação, volta e meia, tem os pensamentos que te puxam de volta. Então, quer dizer que você está sendo atravessado. Como você está inadvertido, você atravessa esse espaço e acaba agarrando no pensamento X, mas não no Y. É interessante, em vez de tentar direcionar a meditação, como em geral é o objetivo das meditações, é um direcionamento, é você ver como é que ela se comporta. Porque aí você vai reparar que pensamentos fazem você pular esse espaço. Tem outros não, tem outros que você fica muito bem lá. Você fica lá no seu espaço, os pensamentos aparecem, quase não aderem nada, o espaço entre eles cada vez é maior. Aí, uma hora na meditação, aparecem uns e você já pula esse espaço para se agarrar com eles. Esse tipo de observação ele é interessante, sabe por quê? Porque você pode objetivar o meditador, né? Você pode ver a relação do meditador com os pensamentos. Isso é bastante interessante. Quem gosta de meditar pode usar a prática da meditação para fazer essa investigação que ele está fazendo aqui, que ele está mostrando. Olha só como é que você já tem um espaço seu. Onde é que eu acho meu espaço? Entre os pensamentos é o seu espaço, né? Vamos fazer essa concessão. Na verdade, tudo é seu espaço. Mas já que está tendo confusão, vamos fazer essa concessão. Aquele espaço limpinho ali, entre um pensamento e o outro, chama ele, por enquanto, de meu espaço, né? E vê como é que alguns pensamentos fazem você pular esse espaço e se agarrar nos pensamentos. Transforma a meditação numa experiência em que você vai investigá-la, né, de modo pormenorizado. O bacana é que você não atrita com ela, né? Você transforma a meditação numa experiência investigativa, né? E se é uma experiência investigativa, você vai acabar compreendendo que você não é os pensamentos. Porque toda vez que a gente aplica a investigação, a gente aplica numa experiência que se modifica, né? E por que a gente aplica na experiência que se modifica? Porque a gente vai ver, entre aspas, essa parte, entre aspas, que não se modifica. Isso é investigação. A investigação ocorre na experiência, tem que ocorrer, porque é na experiência que a gente se atrapalha com os fatores da experiência e nos identificamos com esses fatores, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre essas coisas que a gente leu até agora? Oi, Irene. Pois não. Boa noite, tudo bom? Oi, boa noite. Está me ouvindo? Oi, tudo bom? Tô. Tudo. Então, estava pensando, o que eu sinto é que eu não sou o pensador. Isso, ótimo. O pensamento passa por mim e alguns pensamentos eu me identifico. Isso. Passam, qualquer coisa. Mas eles passam por mim como se eu fosse uma antena. É isso mesmo. O pensamento passa. Nos trabalhos de Daime, a gente sente muito claro isso. Uhum. De ver passando, e tem hora que você se identifica ou não com aquilo. Eu aprendi muito a me distanciar. Então, eu não sou gerador do pensamento. Eles estão lá, se estivesse no ar, como se eu fosse uma antena, né? Que captasse isso. E eu, me identificando, eles ficam comigo. E eu fico remoendo aquilo, porque eu sou identificada. Mas não é porque eu estou pensando. Pensamento é assim que eu me sinto. Como pensador. Eu só me sinto uma antena que tem esses pensamentos.
Muito bom, é isso mesmo. É bom usar essas experiências assim, com essas substâncias, para investigar, porque nesses estados alterados, se a pessoa está lá com o discernimento em forma, ela vê com uma facilidade muito grande isso. Quando você fala que você se sente uma antena, é porque a antena fica parada, né? E o dial vai girando. Mas a antena não produz pensamento nenhum. Às vezes agarra mesmo. Aí você vê, caramba, realmente eu não sou pensamento, mas tem uns que eu agarro. Depois você vê que é você que agarra, né? É, Você dá uma agarrada neles. Aí você vê como é que o pensamento é um objeto mesmo, né? Você vê realmente ele é uma coisa. É um treco. É que nem tua mão, é que nem o lápis, é um treco. Né? é Por como isso se que as ele pessoas... existisse no éter, né? São, Isso, são ondas. são ondas, são muito sutis. É. Por isso que esse ambiente que a gente está falando aqui, ele é um ambiente muito sutil. É esse ambiente que você verificou numa experiência, só que você investigou a experiência. O que chamou mais atenção foi investigar na experiência. E aí você viu, caramba, é muito sutil, são ondas, é delicado. São inefáveis, assim, são quase não tangenciais. Você tem que estar lá muito, muito na sua, muito centrado para sacar o que é. E realmente nenhum deles é seu. Eles são impessoais. Você se Você, identifica. é, É, você, é um movimento que você percebe até do Sansara. Tá? é, Se desliga e quando você volta no mesmo ponto. Por exemplo, uma palavra no hino, amor. Escutei, aham. aí passou 5 minutos, voltei, amor. Tá no mesmo lugar, É. amor. Nossa, você fica preso naquilo. Você está no Sansara, você fica preso. Ou uma pessoa levantou, mas essa pessoa já levantou. E de novo, você parece que perde o espaço, quando você volta no mesmo ponto. Você fica girando, Aham. cara. Esse sistema ele é feito para tornar você um repetidor. Você É, reparou como é que o ego é um repetidor? Você está me descrevendo exatamente como ocorre mesmo. O ego é um repetidor. O Dom Juan ele falava para o Castanheira o seguinte: ele dizia, olha, você acha que esse ser humano que você acha que você é uma coisa muito original, mas ele, na verdade, ele é uma criatura de inventário. Ele tem um monte de arquivo e ele acessa os mesmos arquivos sempre. Está vendo como é que volta? Você volta para o mesmo ponto sempre. É para o indivíduo ficar comprometido com aquele mesmo tipo de ação naquele ambiente. O desenho é para esse mesmo, exatamente para isso. É um desenho impessoal, tanto que ele te fornece o quê? Material impessoal, que são pensamentos, são impessoais. Não tem nenhum pensamento que seja pessoal em relação a gente. Nem os pensamentos que vinculam a gente a essa entidade específica, corpo-mente, eles são realmente específicos nossos. Eles obedecem a um padrão que se modifica com algumas nuances e se aplica a qualquer pessoa. É isso aí mesmo, perfeito. Bacana, né? É legal, né? Que você vai lá, aproveita uma experiência bacana e ainda por cima investiga. É isso aí mesmo. É exatamente por aí. Aí em você agora isso virou o quê? Isso virou uma compreensão, né? O bacana agora é você pegar isso agora no cotidiano mesmo. Você está na sua vida cotidiana e vai, pô, mas será que aqui no meu cotidiano, onde tudo parece mais denso, é a mesma coisa? Você vai ver que é exatamente a mesma coisa. Muito bom, bacana, ótimo, ótimo. Muito ainda legal ouvir mais, você. eu sou engenheira química, né? Então, Aham, eu comecei com a química por causa da alquimia. Depois eu me fui uhum. pela física quântica, Bacana, hein? que eu percebo mais essas coisas da irrealidade, né? Que foi aquilo Aham. que a gente discutiu logo no início, o que é real e irreal. Aí eu estava, esses dias, traduzindo o Mandu, que é do cara, estava traduzindo para estudar, Ah, e que eu ótimo. o tempo todo, porque eu falei, sou eu falando, né? Eu ficava rindo, É, olhando e rindo. Olha, que coisa que foi dita há muito tempo e aquilo já passou por mim. mas o engraçado é que é você falando mesmo.
É o ser se expressando, falando. Ele vai falar a mesma coisa e você diz, caramba, mas é exatamente o que eu falaria, sou eu falando. Né? Esses estudos assim de física quântica, né, eles deixam o cérebro assim mais sutil também, né? Porque são assuntos muito abstratos também, né? Ou então a matemática avançada, filosofia, né? Tudo isso vai deixando também o intelecto muito delicado, né? Muito capaz de captar isso tudo. Muito bacana, é você falando mesmo, é você lá falando através dos Upanishads. É por isso que você tem uma identidade tão grande com o que é falado lá. É bacana, né? A gente vai percebendo, é uma identidade mesmo, né? É uma familiaridade com tudo isso tremenda. É um óbvio, uma hora vai ficando um óbvio. Né? Bacana. Então, aqui tem um tópico aqui que é muito importante. A iluminação modifica só a relação com a experiência, mas não modifica a experiência em si. A gente, às vezes, toca nisso. Né? Ele vai comentar isso de um modo mais conciso. Talvez você esteja seduzido, né? Seduzido, olha a palavra que ele está usando. Sedução é algo da experiência, pela ideia de que a iluminação transforma a sua experiência radicalmente. Você irá continuar a experienciar as coisas da maneira que sempre experienciou, mas a sua relação com a experiência se modifica. Você deixa que ela se desdobre por si, né, por si mesma, sem se preocupar com o que isso irá acarretar. Você estará livre da ansiedade existencial. Sim, essa é uma mudança na experiência. Agora ele fala uma coisa importante, que às vezes a gente fala aqui, ó, mas não muda o modo como suas vássanas atuam e a experiência da realidade diária. Né? Vou comentar uma coisa aqui, depois eu volto por isso aqui. Né? Por que é importante falar disso? Não muda o modo como suas vássanas atuam. Eu não vou mudar a natureza das vássanas por causa da iluminação. O que vai ser modificado é a aderência delas. Antes elas grudavam em você que nem um papel chiclete. Agora não gruda. Mas é a mesma vássana? É, claro, uma vássana impessoal, ela não é sua. O que reduz é a aderência, até não aderir. Pode ocorrer isso, de não aderir. Olha que coisa interessante. Vocês conhecem aquele ditado budista que diz assim, antes da iluminação, eu acordava cedo, saía da minha cabana, cortava madeira, né, separava a madeira, acendia o fogo, cozinhava o meu arrozinho e com mingau de aveia. Tá. Aí, enquanto estava lá, né, naquelas questões todas, eu saía, né, da cabana, cortava madeira, cozinhava o mingau, fazia o arroz. Depois que a iluminação fica clara, aí eu saio ali da minha cabana, pego a madeira, corto a madeira, acendo o fogo, cozinho o mingau, cozinho o arroz. A experiência fica a mesma. O que muda é a relação com ela. Sabe por quê? Porque, em geral, o que o Jiva procura na experiência é algo que confira a ele uma impressão de liberdade, de ilimitação, de plenitude. Então, quando isso ocorre na pessoa, quando fica claro para ela quem ela é, o que o pessoal chama de iluminação, esse componente do entendimento do que é liberdade pessoal é a coisa mais modificada que existe nesse processo. O indivíduo nunca mais vai olhar a liberdade do jeito que ele olhava. E isso é muito sério, porque se vocês olharem bem, liberdade, muito embora as diferenças de interpretação que tem em relação a ela, na manifestação, é realmente o bem sutil mais precioso que um jiva tem. Né? A minha liberdade é essa. Outro diz, já a minha liberdade é essa. É o que ele dá mais valor. Né? Esse entendimento de haver uma liberdade própria, ele é radicalmente modificado.
e ele é substituído por uma plenitude e uma total familiaridade com tudo que está ocorrendo. Então, o indivíduo não vai mais para a experiência procurando algo da experiência em si, mas ele vai para a experiência tingindo a experiência de liberdade. É isso que ele vai fazendo. Ele é uma espécie de pintor. Eu uso muito essa imagem, né? Porque a gente procura imprimir o que a gente acha que é liberdade e plenitude nas experiências, e a gente acha que essas experiências vão dar cores aos nossos olhos. Mas a verdade é que nosso olhar livre é que vai colorir essas experiências de plenitude, sejam elas quais forem. Até essa de rachar madeira, cozinhar o seu mingau e fazer o seu arroz. Todo dia, varrer um chão, ir para o banheiro, conversar com uma pessoa, qualquer coisa que seja. Essa ideia da liberdade que é a coisa que é mais afetada depois que o reconhecimento fica claro. Muda completamente. E você vai estar livre da ansiedade existencial. Claro, você não espera mais nada das experiências, você que está florindo a experiência e não está indo na experiência para colher as flores, é totalmente diferente, né? E essa das vássanas é o que a gente falou, isso é fundamental, né? Algumas pessoas investigam, aí elas pegam os parâmetros experienciais, o que a gente sempre não recomenda, porque dá problema de interpretação, né? Não, a minha investigação está melhorando porque a vássana está mudando. Eu estou transmutando minhas vássanas. Não, você não vai transmutar vássana nenhuma. Você não é ninguém para transmutar porcaria nenhuma nesse campo Dharma. Tá? O que você vai fazer, a melhor palavra que pode ter, seria transcender a aderência e a identificação com as vássanas. Isso sim, isso é uma palavra mais adequada. Mas as vássanas não serão transmutadas em vássanas mais agradáveis, não. Você para de surfar um tipo de onda e começa a surfar outra. A outra onda está lá. Se você quiser se complicar com ela de novo, ela está disponível para você voltar lá e levar o caixote dela em vez de surfar. Tá? Então, é totalmente impessoal. Essas vássanas continuam com a mesma natureza delas. Uma vássana de raiva é uma vássana de raiva, uma vássana de ódio é uma vássana de ódio, uma vássana de expectativa é uma vássana de expectativa. Ela não vai ser modificada na sua natureza, ela não é sua para você modificar. Ela é você sob determinado enfoque, tá? Mas ela não está sujeita às suas modificações enquanto personagem, né? Enquanto atuante, enquanto uma entidade experienciadora no campo dármico. Essas ressalvas são importantes, observem isso. Tá? Jamais se preocupe em mudar a natureza da vássana. É aquela hospedaria do Rumi, né? Na tua hospedaria entra qualquer coisa, né? Entra um casal ali com filhos, né? E vai dar mamadeira para a criança, vai levar, né, o brinquedinho para a criança, entra um foragido da polícia, entra um estuprador perigoso. Essas são as vássanas entrando, a natureza delas não será modificada, né? Elas não têm mais aderência na hospedaria. Essa que é a questão, né? Então, as portas estão abertas. A pessoa acha que tem que regular alguma coisa. Não, a noção de liberdade muda totalmente. É livre mesmo. É livre para quem entra e sai, né? Sem ser modificado. Por isso que o sábio continua vendo as misérias do mundo e, ao mesmo tempo, ele vê a grande plenitude que ele é. Então, ele tem dois olhos, né? Um olha para um lado, o outro olha para o outro. Então, aquela metáfora, né? O sábio é aquele que ele está tomando um banho, né, numa água geladíssima e com metade do corpo para fora. Então, ele está pegando sol também. Então, ele vê uma coisa gélida, terrível, ao mesmo tempo que ele vê uma luz beneplácita, né? Tem muito essa analogia, né? Ele não deixa de ver as misérias do mundo, mas ele vê a grande beleza que é a luz que ilumina tudo, inclusive as misérias. E a grande beleza dele ser essa luz, né? Ou então, ele está falando com o entrevistado, né? Ou você acredita, talvez, que a iluminação vai deixá-lo em algum estado especial. Isso é um dos mais comuns, onde você não mais vê o mundo e não tem que lidar com ele. A ideia de que você não precisa mais ver o mundo, porque o mundo é um campo de misérias, ela tem um respaldo muito forte no Yoga e no Samkhya, porque ambos trabalham com princípios independentes.
matéria e espírito, eles são independentes. A matéria não se resolve no espírito, como é no Vedanta, né? Então, o yoga ele preconiza técnicas que vão realmente apagar o mundo. Onde você vê isso é naquele filme Sansara, onde o monge passa meses, eu acho que um ano, em Nirvikalpa Samadhi, né? Ele saiu do mundo. Está lá, está vivo, mas saiu do mundo. Tá, o Vedanta não é isso. A gente não está criticando a coisa, a gente está dizendo que o Vedanta não trata disso, tá? Porque ele entende que o que a gente chama de mundo, ele se resolve na própria existência, né? No próprio ser consciência. Já essas outras abordagens, elas mantêm a dualidade do mundo, né? Espírito e matéria. Então, vamos fechar a cortina para a matéria. Aí tem técnicas que funcionam bem para isso, mas o Vedanta trabalha de uma outra forma. Mas, uma vez iluminado, você continua a experienciar as mesmas coisas que está experienciando agora, né? Você vai pagar contas, às vezes vai levar um esporro do chefe, porque fez uma coisa errada, né? Você vai ter que alimentar o seu cachorro, de preferência amar sua esposa, cuidar dos seus filhos, né? Pagar imposto de renda. Mas, e essa que é a parte importante, porque você sabe que tudo isso é você, embora você não esteja limitado por nada disso, você não se sente mais insatisfeito. Por quê? Porque tudo isso fica familiar. Até a experiência desagradável fica familiar, principalmente essas. Essas ficam com uma familiaridade curiosíssima. Você vê, nossa, que face esquisita é essa. Mas ela está lá e ela não é estranhada. Ela não é estranhada, ela não é vista como estranha. Então, você flui bem dentro do que a experiência permite. Que é óbvio, né? Na vida, você vê, né? Quando a gente vê o campo dármico se desenvolvendo, principalmente com essas formas de vida que não interferem, como eu, como ser humano, interfere, na verdade, ele não interfere, mas vamos admitir que ele interfere em relação aos outros animais. Você vê que a vida deles flui também, né? E a sua sempre fluiu com alguma interferência, mas agora isso fica consciente que ela sempre flui. Então, você não sente mais insatisfação. Você não espera mais nada da experiência em si. Agora, ao mesmo tempo, é o que a gente já falou aqui, você está livre para realmente experienciar e viver a sua humanidade como ela deve ser vivida. Como? Livre de impedimentos, né? Esse tem um lado muito bonito nisso, né? Você realmente compreende o que é viver como um ser humano. Você introjeta isso, é bacana, né? Eu achava a experiência humana uma coisa horrorosa, abominável. Hoje em dia, eu acho ela muito fascinante. Acho ela muito comum e muito fascinante ao mesmo tempo, né? As menores coisas dela são muito interessantes e não são tão óbvias assim, né? É porque, como fazem parte do nosso cotidiano, a gente banaliza tudo, né? Mas só o fato de você ver uma sociedade ou um mundo inteiro, né, em várias formas sociais, onde essas sociedades elas prosseguem de alguma forma, sem estar sujeitas a entropias constantes, né? É notável isso. É impressionante que as pessoas consigam dialogar, que esses papéis sociais eles continuem, que essas sociedades forneçam os bens que elas precisam, as relações das quais elas são constituídas. Às vezes a gente tem uma visão muito específica e a gente enxerga demais os problemas da sociedade, mas a gente não repara que a sociedade, para ela estar funcionando, para ela estar sendo criticada, ela tem que estar funcionando como sociedade, né? Ela tem que estar existindo. E esse simples existir, muitas vezes ele encanta. Puxa, parece simples, e mas não é explicável, né? É como tudo na vida, né? Funciona, não dá para explicar, mas ao mesmo tempo é simples. Isso é muito bacana, você ficar livre para ver isso, uma sociedade humana se expressando. Muito embora ela tenha seus problemas, né? Mas ela tem esses funcionamentos que são muito, muito interessantes, muito surpreendentes quando olhados em detalhe. O conhecimento do ser, ele tem implicações tremendas, gigantescas em termos de experiência, se o valor do conhecimento for apreciado e estável. Apreciado aqui não é só aquilo que é compreendido, mas aquilo que você aprende a curtir, né? Você aprecia isso, fica uma coisa apreciável, que nem eram as coisas que você apreciava que queria se satisfazer às custas delas.
que, aliás, você vai continuar apreciando elas, sem problema nenhum. Né? Então, vai ocorrendo uma apreciação que é decorrência do amor que você é. Né? Esse amor é que torna tudo familiar e apreciável. Fica apreciado, fica compreendido, é tudo a mesma coisa. É quando a compreensão se junta com o amor. Essa palavra apreciado é muito bacana. Você compreende e, ao mesmo tempo, né, se vê naquilo, né? Você vê o amor que aquilo é também. Em última instância, é tudo amor. Mas não é o amor que a gente pensava, que é uma coisa tão localizada assim, né? Não é. É uma coisa muito sem espaço, sem tempo, muito pervasiva. Entretanto, mesmo que o conhecimento esteja sujeito a mudanças, né? Está sujeito a flutuações, e o intelecto retorne ao pensamento sansárico, ele pode ser retomado, isso que é o bacana, imediatamente, eu até usaria outra palavra, instantaneamente. Porém, investigação e um estilo de vida dármico simples são recomendados após a iluminação, para remover as distrações remanescentes que impedem o conhecimento de se firmar. Quando a compreensão eu sou a consciência não está mais sujeita a alterações, há uma enorme mudança no aspecto experiencial. É gigantesca. Toda a carga dos padrões habituais ela é retirada. O padrão está lá, mas a carga dele em você ela é retirada. O padrão não vai ser exterminado, não vai ser queimado numa fogueira movida por luzes, não é nada disso. O fogo do autoconhecimento vai destruir completamente esses padrões, esses vássanas. Não, eles estão lá, só que eles não exercem mais peso, eles não têm mais importância. Claro que você pode pensar neles, mas, inclusive, você vai começar a ter um pouco de dificuldade, mesmo quando pensando neles, de percebê-los e senti-los como eles eram. Entendeu? Você resgata aquilo, mas não consegue mais ter aquele impacto que tinha antes. Na verdade, não consegue mais ter impacto quase nenhum. Né? Então, toda a carga ela é retirada. E infinitas possibilidades surgem junto a uma confiança inabalável. Por quê? Por que toda a liberdade? Justamente porque esses padrões, o peso deles, o vínculo deles é retirado. Aí que você percebe que muito da insatisfação era dada pelos padrões que você tentava satisfazer para obter plenitude. Olha que armadilha safada essa, né? É uma armadilha muito safada. O problema é quando ela tenta se resolvê-la no campo da experiência. Esse que é o problema. Você tenta dar solução, né, para um problema dentro do ambiente do problema. Isso não é conhecido só nesses sistemas de autoconhecimento, né, de conhecimento do ser. Isso é conhecido também no ambiente corporativo. Às vezes as pessoas fazem reuniões para lidar com o problema de uma empresa, de uma repartição pública, e elas percebem que a melhor solução para aquilo não está naquele ambiente, não está no modo como aquele problema foi formado. Elas procuram olhar isso de um outro ângulo, né, às vezes até de fora do ambiente corporativo, do ambiente de uma repartição, sei lá. Né? Então é interessante isso, né? As possibilidades surgem porque você não está mais escravizando essas possibilidades, tentando satisfazer padrões que não têm como ser satisfeitos. Simplesmente eles não têm como ser satisfeitos, tá? Não tem como. Eles podem receber uma pegadinha, um toque de satisfação, mas tudo isso é esgotável. Né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse tópico que a gente viu aqui? A iluminação modifica a sua relação com a experiência, modifica a relação, mas não a experiência em si. Não precisa ter medo, a pessoa não vai desaparecer quando ficar claro quem ela é. Eu já vi umas pessoas perguntando isso. O mundo vai desaparecer, eu vou desaparecer? Não, claro que não. Quando se diz que o mundo desaparece, é o mundo que você achava que era real. Isso que quer dizer, né? A gente acha que o mundo é real. A realidade desse mundo vai ser demonstrada como inexistente. Não existe realidade nesse mundo. Esse mundo era apenas
uma leitura que você dava do campo dármico condicionado por uma série de fatores, que são essas cargas de condicionamento que ele chama aqui, ó, né? Essa carga desses padrões habituais, o quê? De pensamento. E aí isso carrega o que consigo? Uma visão de mundo, um modo de sentir, um modo de avaliar a relação com outras pessoas, com coisas diversas, né? Isso aqui, o que a gente chamava de mundo, é simplesmente essa carga de padrões habituais. É isso que fica claro. Por isso que os caras dizem, o mundo acaba. Nesse sentido, sim, o mundo acaba mesmo, não volta nunca mais, graças a Deus. Mas, por outro lado, aparece, né, a projeção primária de Ishvara, com todo o mistério que ela tem, com todas as coisas inesperadas também, com toda a possibilidade de ser vivido realmente uma humanidade, né, mais plena nessa existência. Algum comentário? Então, vou continuar aqui. É uma outra pergunta muito comum, ó, essa aqui. Conhecimento, ser e experiência são a mesma coisa. Olha que bacana. Conhecimento, ser e experiência são a mesma coisa. A experiência é você. É uma única experiência. A gente achava que era toda segmentada, né? Cheio de, como o pessoal da área técnica gosta de falar, né? Cheio de variáveis discretas, pontuais. Não, não, é um experienciar contínuo, né? Do ser em si mesmo. Quando o ser em si mesmo, entre aspas, se coloca em movimento em nitya, aparece a experiência, né? É um modo de falar também. A pergunta é a seguinte: o que exatamente você experiencia, o conhecimento ou o ser? Ora, bolotas, eles são a mesma coisa. No conhecimento não dual, fica claro que eles são a mesma coisa. Você está sempre experienciando o ser. Não é possível não experienciá-lo, porque a consciência é tudo que há e você é a consciência. O conhecimento vem agregado a isso, pois a consciência é a essência do conhecimento. Sem consciência não há conhecimento, né? É impossível algo ser trazido à luz sem a consciência. É isso que ele está querendo dizer assim. E não é apenas o conhecimento do ser, qualquer conhecimento pelo qual você passe, o conhecimento de qualquer objeto, inclusive quando o investigador começa a objetificar os objetos que aparecem nele, tudo isso só é possível porque ele é a consciência. A consciência é a luz que evidencia tudo isso, que traz tudo isso ao conhecimento. Quando a gente diz assim, que a consciência ilumina os objetos, um outro modo de dizer isso é que ela permite que os objetos sejam conhecidos. É que ela permite o conhecimento dos objetos. São várias expressões falando a mesma coisa. Quando você experiencia uma árvore, você a conhece. Olha ele dizendo aí. O conhecimento surge simultaneamente com a experiência. Por quê? Porque a experiência não é o desfilar ininterrupto de um monte de objetos diante de você. O que é você? Você é a consciência. E esse desfilar ininterrupto de objetos é o que a gente chama de experiência. Né? A gente pode falar desse jeito também. Repara como tem um monte de modo de falar da mesma coisa? Você tem que ver qual que funciona mais com você. Começa sempre pelo mais fácil, né? Sempre pelo mais fácil. Para que se complicar com o mais difícil? Começa pelo modo de ver que fala mais para você. O que é a consciência iluminando as coisas? Ora, bolas, ela é que permite que as coisas sejam conhecidas. Sem ela, nada é conhecido. Ela é o fundamento de todo conhecimento. E o que é tudo isso que aparece diante de você? É a experiência. Então, é a consciência que valida a experiência, é outro modo de dizer. A consciência ilumina o conhecimento, a consciência ilumina a experiência, a consciência valida o conhecimento, a consciência valida a experiência. São várias formas de falar a mesma coisa, né?
conhecimento, é impossível separar o conhecimento da consciência também. É impossível separar a experiência do conhecimento da experiência e o conhecimento da consciência que viabiliza o conhecimento. Né? Toda vez que você estiver envolvido aí com esses objetos de Nietzsche, você sempre pode fazer essa regressão. Né? Essa é a base do apontar direto. Né? Você, não obstante o que aparece em você consciência, você está sempre remetendo-se à consciência. Por isso que tem aquelas figuras, né, que são alegóricas. A atenção volta sobre si mesmo. A atenção volta e repousa em si mesmo. O que é a atenção a não ser a consciência em movimento em Nietzsche, através de um veículo? Por exemplo, um instrumento, né, de conhecimento como é o corpo sutil. Então, tem esses recursos todos. Né? Tudo isso é usado por esses apontamentos diretos. Você pode brincar de apontamento direto também. Agora, jamais do que dá para toda hora ficar se remetendo à consciência que você é. O tempo todo. Né? Bom, o que ele vai falar aqui? Eu vou ler só isso aqui. Acho que não vai dar tempo de... Aliás, desculpe, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Conhecimento, ser, experiência, a mesma coisa? Por onde você puxar, você chega no ser. Você está numa experiência, está focando a experiência. Aí você pode fazer esses degraus aqui para ir para o ser. Você está interessado em, pô, caramba, não é que eu estou conhecendo isso mesmo? Aí você pode puxar o ser a partir daí. Você vira um enrolador de carretel de linha. Você não vai pescar? Você não pega aquela vara de pescar e não arremessa em direção às coisas? Então, com esse tipo de conhecimento aqui, você está sempre puxando a linha de volta para o carretel. Né? Tá, ó, olha o ser aí, ó. É graças ao ser que tudo isso que eu alcanço, todos os pontos dessa lagoa aqui, ó, onde eu estou arremessando aqui a minha isca. E a isca está visando o quê? Está visando os objetos de Nietzsche. Né? Você sempre consegue voltar para você, seja lá o que estiver acontecendo, né? Em que condições estiver acontecendo, não importa a natureza do que está acontecendo, não importa se lhe agrada, se não lhe agrada, se é indiferente, se é enfadonho, você sempre retorna para você como? Fazendo esse caminho aqui, com o tempo, o retorno é instantâneo. É um clique, puf, não é nem um clique, é onde o clique aparece, plac, pronto, voltou para si mesmo. A base do apontar direto é essa. Querem falar alguma coisa sobre isso aqui? Sobre esse macete que o James colocou aqui? É mais uma ferramentazinha que ele está dando aqui. Ó. Né? É uma coisa para o cara usar várias vezes no dia dele. Várias vezes. Se não tiver um grande propósito, né, de investigação, se não tiver atormentado por algum demônio imaginário, pode brincar e passar seu tempo fazendo isso, em vez de jogar sudoku, ou em vez de ficar olhando uma televisão, ou vendo um comentário enfadonho sobre uma política sacal. Então, você pode se divertir. E te garanto que, com o passar do tempo, fica muito mais gostoso fazer uma brincadeira dessa. Entendeu? Você vai ficando cheio de brincadeirinhas, que nem quando você era criança, que você brincava com qualquer coisa. Você andava em cima de um calçamentozinho e estava brincando. Você pegava uma caneta, botava uma régua, brincava de aviãozinho. Então, agora você vai ficar brincando, só que com os pensamentos e com a mente que antes te atormentavam. Olha que legal. Né? Você começa a ter uma outra vivência com isso aqui, você começa a ficar mais lúdico. Isso ocorre mesmo, hein? Você vai recuperando um pouco uma coisa meio infantil de brincar. Né? Brincar com essas coisas que pareciam tão terríveis há um tempo atrás. Né? Mas nem sei se eu vou ler o próximo. Eu vou ler sim. Vale a pena pela última frase. Pela última frase. Vale a pena por tudo, mas a última frase vai encerrar o que a gente está falando aqui. A experiência é universal, ela não é sua. Atenção. Como chegar lá de onde estou? Como posso definitivamente conhecer algo que não experiencio? Opa!
Você não tem como chegar lá, meu queridão, minha queridona. Você está experienciando o ser o tempo todo, sem você não tem experiência. Ele, esse cara onde você quer chegar é você. Você não pode dizer que não está experienciando a si mesmo. Quem está escrevendo essa mensagem? Quem está fazendo as perguntas? Quem está pensando e sentindo? É você, é o ser. Não há uma Betina experienciando coisa alguma. O que você chama de Betina é apenas o ser. Você acha que Betina é alguém e você acha que o ser é uma outra coisa. O seu corpo é feito de elementos diferentes do meu? Ele não é pessoal seu. O seu corpo opera com regras diferentes das regras dos outros corpos? A mente pensa e sente de maneira totalmente única, no seu caso? As vássanas que você experiencia são experienciadas apenas por você? A vida em você realmente é assim diferente da vida em todo o resto? Isso não é pessoal. O que você chama de corpo-mente da Betina é somente o ser funcionando por si mesmo na forma de energia, natureza. A experiência é universal, porque é o ser se experienciando através do não ser. Isso aqui é uma concessão que ele está fazendo, tá? É para a pessoa saber diferenciar, não está se atrapalhando, porque, na verdade, não existe o não ser. O ser toma a gente chama o ser de não ser quando o ser entra, quando ele aparece como universo manifesto, né? Então, na verdade, é o ser se experienciando como ele mesmo. Só que na experiência você diz, é o não ser, porque você está ainda arrumando as coisas na cabeça, na compreensão. Você ainda está dizendo, não, peraí, tem coisas aqui que são inertes, mas eu não sou inerte, eu é que dou vida a eles. Então, eu vou chamar essas coisas inertes de não ser. Mas depois fica claro que essas coisas inertes são você também, né? Então, tem que ter cuidado com essas construções. Essa construção é uma concessão à ignorância provisória. Ainda está tendo que arrumar as coisas. Aí vamos chamar essas coisas que a gente achava que tinham existência própria como não ser. Depois isso é resolvido no ser. Se você está experienciando o ser o tempo todo, então você pode conhecê-lo. Conhecê-lo como? Compreendê-lo como você mesmo. Na verdade, você o conhece, mas não pelo que ele é. Você pensa ou acredita que ele é diferente do que de fato é. O que ele está querendo dizer? Você tem uma ideia sobre o ser. Assim, quando você compreende, quando dá aquela sacação, você dá uma gargalhada ao perceber que a piada da história é você mesmo, né? Você pode até se sentir envergonhado por algo tão óbvio, e você por aí, sem se dar conta disso por tanto tempo. Esse é o arremate dessa piada que parece de mau gosto. E depois a gente vê que é uma piada muito safada mesmo, viu? Muito malandra, muito safada essa piada do universo com a gente. É quase um deboche. Você vê, uma amiga minha, uma vez, ela disse para mim que ela percebeu tudo de uma vez só. Às vezes ocorre, é raro. Mas ela viu que tudo aquilo era ela. Ela nem ia para satsang, foi uma coisa muito doida que aconteceu com ela. E ela disse assim, puxa, eu fiquei com tanta raiva. Eu disse assim, porra, e eu me preocupando com tanta porcaria na vida e não tinha que me preocupar com nada. Ela disse que a primeira coisa que ocorreu com ela é que ela ficou muito zangada, ela ficou meio frustrada. Ela disse, porra, para que eu me aborreci com tanta coisa? Não tinha nada diferente aqui do que sempre foi, inclusive eu. Engraçado, às vezes isso tem. A pessoa dá um alívio e depois fica um pouco assim, cara, que sacanagem isso. Pô, isso aqui é um truque muito baixo, né? E é mesmo, é um truque muito baixo, né? Depois você ri, mas na hora você acha que é uma piada de péssimo gosto. Você olha assim, pô, que sacanagem, tanto aborrecimento e avacalhação por causa disso. Um negócio desse tão bobo, cara. Então você acaba dando uma gargalhada mesmo. A piada da história, quem é? É você mesmo. Consciência é tudo que você está dizendo, que está lá, não é, é você, né? Então a piada é você mesmo achando que você é outra coisa. É como se você fosse um ator viciado, completamente drogado no seu papel durante décadas. Aí vem um diretor e diz assim, cara, olha só,
eu vou mandar o pessoal aí tirar essa sua roupa e jogar você nesse balde de água gelada, nessa piscina gelada, para você perceber que tu não é essas roupas que tu está usando. É a mesma coisa, né? Aí, no final você acaba dando uma boa risada, né? Mas é quase que uma sacanagem isso, né? É quase uma piada, é quase um golpe muito baixo esse, né? Mas é aí. E você por aí sem se dar conta disso por tanto tempo, né? Com uma preocupação tremenda com você mesmo aparecendo na forma desse monte de coisas inexplicáveis. É uma piada mesmo, só falando assim. É isso aí, pessoal. Vamos encerrar aqui com a piada cósmica, né? Esse chute na canelada que a gente leva por trás, né? Como se fosse o cara que vai fazer gol, aí vem a vida e diz, você não está entendendo nada, cara, o gol é você, e dá-lhe um pontapé na canela, não tem gol, maluco, não tem bola, não tem nem tua canela nisso aí. Não tem que fazer gol lá não, cara, o gol já aconteceu e foi essa canelada que eu te dei aqui, ó. É uma piada mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa? Né? Vale ficar refletindo muito, ó, sobre esse último parágrafo aqui. Eu vou até reler de novo. Se ninguém for falar nada, eu vou reler de novo. Ó. Se você está experienciando o ser o tempo todo, então você pode conhecê-lo. Na verdade, você já o conhece. É o mais íntimo que você pode ter de você, porque é você mesmo. Mas não pelo que ele é. Você acha que ele é outra coisa. Você pensa ou acredita que ele é diferente do que de fato é. Assim, quando você compreende, dá uma gargalhada ao perceber que a piada da história é você mesmo. Você pode até se sentir envergonhada, ele falando com a Betina, né? Por algo tão óbvio. E você, Betina, por aí, sem se dar conta disso por tanto tempo. É isso aí, né? É bom ficar com isso aqui e refletir muito. Não precisa ficar concluindo muita coisa, não. Volta e meia dá uma lida nesse último parágrafo que ele botou aqui. Né? Volta e meia, vai lá dar uma lida no seu dia a dia, mas não pensa sobre isso, não. Aí, dali uma hora e meia, lê de novo, final do dia, lê de novo. Né? Quando estiver muito feliz com uma coisa, lê isso. Quando estiver muito chateado com algo, lê isso aqui também. Quando não querer nada, lê. Quando estiver querendo fugir de algo, lê. Quando querer demais alguma coisa, achar que é importante demais, dá uma olhada nisso. É bacana, né? É legal mesmo. Bom, pessoal, vou encerrar por aqui. Beleza? Tranquilidade, né? Então, vamos nessa, que é sempre bom a beça, embora muitas vezes não pareça tão bom assim. É só uma piada, hein? A piada, muitas vezes, de muito mau gosto mesmo. Por isso que tem que ter aquele estômagozinho de barata. Porque barata come qualquer coisa, né? Barata come até margarina. Você sabia que os únicos bichos que comem margarina, o único bicho que come margarina, na verdade, é o ser humano? Né? Barata não come margarina. Eu falei uma injustiça com as baratas. Então tem que ter estômago de ser humano mesmo. Né? É o estômago apropriado para lidar com várias coisas ali ligadas à iluminação, é ter estômago de ser humano mesmo. Está vendo por que está aqui como ser humano? Para tirar dúvida sobre você mesmo? Que é o bicho capaz de digerir qualquer coisa. Tem um monte de plástico fantasiado de manteiga, pelo amor de Deus, né? É isso Diz aí, que é pessoal. uma molécula só, né, de diferença, parece, na estrutura lá. Brincadeira, né, cara? O cara vai e come aquele treco ali e ainda acha que é bom pra caramba. Né? Vê propaganda sobre isso e paga. Pagar é ótimo. Fica fora da geladeira, não estraga, nem as moscas pousam. Nada, nem barata, cara, nem barata. Que come até plástico, come margarina. Cruz credo. Esse tal de ser humano tem um estômago bom para lidar com esses percalços de iluminação, por isso que ele é desenhado desse jeito. Ishwar é muito sábio, cara, muito sábio. É sabedoria total. Então, vamos para o Purnamada, né? Do infinito surgiu esse mundo manifestado. Vem do infinito. Aquilo de onde esse mundo manifestado vem é infinito. Então, isto também é infinito. Ao realizar a natureza infinita desse mundo manifestado,
apenas o infinito permanece. Ou Satya se resolve, quer dizer, ou Mitya se resolve em Satya, né? Atman igual a Paramatman. Om, paz, paz, paz. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão ao Vedanta, essa maravilhosa linhagem de professores e alunos ao longo de milênios. E gratidão a tudo. É isso aí, gente. Maravilha. A gente se vê, se for o caso, no próximo encontro. Tchau. Boa noite para todo mundo. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.